Eu só preciso de você, não do seu filho, sussurrou meu novo marido na noite de núpcias. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. A brisa suave da primavera passava pela pequena janela e tocava de leve o rosto de Lúcia, como uma carícia de boa noite. O casamento havia terminado algumas horas antes. Uma recepção pequena, acolhedora. Só familiares e alguns amigos próximos. Velas, vinho tinto, vestido de renda branco e os olhos marejados da noiva de 32 anos. Lúcia não achava que voltaria a usar um vestido de noiva. A primeira vez com o pai de Mateus foi uma dor silenciosa. Desta vez, ela acreditava que seria um novo começo. No quarto amplo, a luz amarela e quente ia se apagando aos poucos. Lúcia deitava-se de lado, virada para a janela, os dedos deslizando pela borda do lençol, o coração ainda acelerado pelos ecos de um dia tão marcante. A mão de Lucas envolveu sua cintura, puxando-a para mais perto. Está cansada? Ele sussurrou, com o hálito morno acariciando a nuca de Lúcia. Ela balançou a cabeça. Não, só, ainda não me acostumei. É por causa do Mateus. Lúcia piscou e virou o rosto. O rosto de Lucas estava imerso na escuridão, apenas o contorno do nariz e do queixo visível graças à luz da rua filtrada pela cortina. Acho que ele também precisa de tempo. Lucas não respondeu de imediato. Sua mão afagou os cabelos dela, devagar, como se quisesse acalmá-la. Então ele murmurou, com a voz suave como o vento que passa por frestas. Eu só preciso de você. Não preciso do seu filho. Lúcia ficou paralisada. Sua mão parou de se mover. Ele continuou, com a mesma doçura de quem recita um poema. Vamos começar do zero. Não precisamos carregar a sombra do passado nem daquela criança. Seguiu-se um longo silêncio. Apenas o tic-tac do relógio na sala podia ser ouvido. Lúcia não se virou. Olhava fixamente para a parede à sua frente. Lucas se aconchegou mais e beijou a nuca dela. Digo isso porque te amo. Porque quero você inteira. Sem divisões. Sem amarras. Lúcia não respondeu. Puxou o cobertor até os ombros, apertando-o contra o corpo como uma barreira invisível. Dentro dela, algo se partia leve, mas cortante. Não era um corte profundo. Apenas uma fissura silenciosa, mas já iniciada. Lucas encostou o rosto nas costas dela, como se não percebesse que o clima no quarto havia mudado drasticamente. Dorme. Amanhã temos uma vida inteira para começar. Lúcia fechou os olhos. Mas, no escuro, lágrimas silenciosas molharam o travesseiro. Na manhã seguinte, a luz do sol aquecia o chão através da vidraça. Lúcia acordou mais tarde do que o habitual. O cheiro de café e ovos se espalhava por todo o apartamento. Lucas estava na cozinha, com a camisa branca de mangas dobradas, assobiando baixinho. Bom dia, senhora esposa, ele sorriu, colocando uma xícara de expresso sobre a mesa. Lúcia forçou um sorriso, puxou a cadeira e se sentou. Mas dentro dela ainda ecoavam as palavras sussurradas na noite anterior. Ele cortou um pedaço de pão e, enquanto comia, disse: Estive pensando, que tal mandar o Mateus para o interior por algumas semanas? A cidade não faz bem para ele. Lúcia o encarou. Interior qual? Na casa da sua prima. Lá em Atibaia. Não é longe. Ar puro. Criança precisa de natureza. Aqui ele só fica grudado no iPad. O Mateus quase não usa iPad, ela riu sem graça, tentando esconder a tristeza que emergia nos olhos. Lucas deu de ombros. Foi só uma sugestão. Acho que você devia pensar com carinho. Seriam só algumas semanas. A gente também precisa de tempo só nosso. Lúcia apertou com força a xícara entre as mãos. Ele continuou. Eu não odeio ele. Mas você sabe, esse é meu primeiro casamento. Também preciso aprender a ser pai. Mas se ele estiver sempre no meio, a gente nunca vai ser realmente marido e mulher. Ela não respondeu.
Mais uma vez, se calou. Porque não sabia o que dizer. Ou porque temia a resposta que viria de dentro dela. À tarde, Lúcia buscou Mateus na escola. O menino de 6 anos correu pelo portão, cabelo todo bagunçado, a camisa manchada de tinta roxa no peito. Lúcia se ajoelhou para recebê-lo no colo e beijou sua testa. Você desenhou hoje? Ela perguntou, ajeitando a alça da mochila. Mateus assentiu e tirou de dentro da mochila uma folha de papel dobrada em 4. A professora Rosa pediu pra gente desenhar a nossa casa. Lúcia abriu o desenho. Uma casinha torta, um sol sorridente. Embaixo, 3 figuras: uma mulher de cabelos longos, um menino segurando a mão dela, e uma figura redonda e mal formada de pé, afastada. E esse aqui? Ela apontou para o que estava separado. Mateus respondeu baixinho. O tio Lucas. Mas desenhei ele meio feio. Lúcia riu e afagou os cabelos do filho. Não tem problema. Todo mundo começa com um círculo. Naquela noite, Mateus dormiu cedo. Ele abraçava o velho ursinho de pelúcia brinquedo que tinha desde os 3 anos. Lúcia sentou-se ao lado da cama, observando o filho dormir. Sua respiração era serena, as mãos ainda segurando firme o ursinho. Lucas entrou, segurando uma taça de vinho. Já dormiu? Lúcia assentiu. Ele ficou ali por um momento, olhando para Mateus. Ele parece comportado. É só uma criança. Tem 6 anos. Ele concordou, depois virou-se para Lúcia. E então, o que achou da ideia de Atibaia? Posso ligar para minha prima e ver com ela. Lúcia olhou para o filho e balançou levemente a cabeça. Preciso pensar mais. Lucas suspirou, mas não insistiu. Saiu do quarto, deixando um leve aroma de vinho tinto no ar. Aquela noite, Lúcia não conseguiu dormir. Foi até a varanda, vestiu um cardigã. A cidade à noite ainda tinha algumas luzes amarelas vindas das ruas. O trânsito diminuía. Uma música vinha de algum lugar distante, um solo de violão clássico brasileiro. Ela se lembrou de Maria, sua melhor amiga da faculdade. Uma mulher solteira, que vivia em Florianópolis e nunca se casou. Não queise só por solidão, Maria dissera certa vez. Melhor sozinha em paz do que acompanhada em silêncio. Lúcia escreveu para Maria. Acabei de me casar. Mas sinto um vazio no peito. Sem resposta. Já era tarde. Ela voltou para o quarto, espiou Mateus pela fresta da porta. O menino se remexia, ainda abraçado ao ursinho. Lucas dormia profundamente, roncando baixo. Lúcia ficou parada entre as 2 portas: de um lado, o filho pequeno. Do outro, o homem com quem acabará de se casar. E, pela primeira vez, ela sentiu que estava sendo puxada em 2 direções. Uma rachadura. Pequena. Mais nítida. Você mima demais ele, Lúcia. Essa frase se repetia como um refrão nos primeiros dias após o casamento. Lucas não falava alto, não se irritava. Sempre falava num tom neutro, como quem apenas emite uma observação objetiva. Mas toda vez que ele dizia isso, Lúcia sentia o peito afundar. Mateus continuava o mesmo 6 anos, magrinho, tímido e apegado à mãe. Uma tarde, quando Lúcia chegou mais cedo do trabalho, encontrou Mateus sentado no chão da sala, os olhos vermelhos, a caixa de tintas aberta ao lado. As cores azul e vermelha misturadas, manchando o piso de cerâmica. Por que está chorando? Ela se ajoelhou, limpando as mãos do menino. Mateus não respondeu. Apenas olhou para a lixeira próxima. Lúcia se aproximou e viu lápis de cor quebrados ao meio, pincéis sujos jogados num saco plástico. Você não arrumou, então o tio jogou fora, Mateus murmurou. Lúcia franziu o senho. Lucas estava na cozinha, servindo-se de vinho. Você jogou fora as coisas dele? Ele deu de ombros. Tudo velho e sujo. Espalhado pelo chão. Mas ele ainda estava usando. Lúcia, o que você quer ensinar para ele?
Que pode ser bagunceiro, chorar e sempre ser perdoado só porque é pequeno. Ele precisa aprender a ser responsável. Ninguém no mundo vai limpar a bagunça dos outros. Lúcia quis responder, mas Mateus já se levantava, em silêncio, abraçando o ursinho e indo para o quarto. O apartamento nunca pareceu tão silencioso. Na semana seguinte, Lúcia começou a perceber pequenas mudanças. O carrinho de brinquedo laranja que Mateus tanto gostava havia sumido. Ela perguntou, e o menino respondeu. O tio disse que quebrou. Aí jogou fora. Ela revirou o lixo, nada. Procurou na caixa de coisas velhas, também não estava. O desenho que Mateus tinha feito com os dois e que ficava preso na porta da geladeira também tinha sumido. Lúcia perguntou, e Lucas apenas disse. Limpei a geladeira, o papel rasgou. Da próxima vez, Lúcia encontrou o desenho rasgado em 3 pedaços, enfiado atrás da estante de livros. Quando o confrontou, Lucas apenas sorriu. Ele precisa aprender a não se apegar demais às coisas. Numa tarde de sexta-feira, Lúcia levou Mateus ao parque. Ele ficou em silêncio o caminho todo. Quando ela perguntou, o menino respondeu baixinho. Eu não quero voltar para casa. Por quê? O tio Lucas não gosta de mim. Lúcia apertou a mão do filho. Não é isso, meu amor. Ele só não está acostumado ainda. Os adultos também precisam de tempo, como você. Mateus não disse mais nada. Mas enquanto balançava no balanço, murmurou para si mesmo. Se eu fosse invisível, o tio ia ficar feliz. Lúcia sentiu como se tivesse levado um tapa no rosto. Ela contou isso para Letícia, amiga de infância, hoje professora de educação infantil em Campinas. Letícia já tinha conhecido Mateus algumas vezes. Esse menino é muito sensível, disse Letícia, com a voz firme. Ele não é difícil. Só tem medo de deixar alguém triste. Se você não ficar atenta, ele vai se fechar por completo. Lúcia estava sentada na varanda, com uma xícara de chá frio nas mãos. Você acha que ele tem mais intenções? Letícia ficou em silêncio. Depois respondeu suavemente. Não sei. Mas já vi gente assim. Eles não precisam gritar, nem bater. Só precisam tirar, aos poucos, a sensação de segurança da criança. Você fala como se o Lucas estivesse tentando. Começa com coisas pequenas. As tintas. Os brinquedos. Palavras que parecem inofensivas. Mas se repetidas várias vezes, acabam se enraizando na mente de uma criança. Naquela noite, Mateus acordou assustado. Lúcia ouviu um chamado baixinho. Mãe. Ela acendeu a luz e correu até o quarto do filho. Mateus estava encolhido na cama, o travesseiro encharcado. Eu fiz xixi na cama, disse o menino, com a voz trêmula. Lúcia o puxou para o colo, tentando acalmá-lo. Não tem problema. Faz tempo que isso não acontecia. Eu sonhei que o tio tava bravo e jogava meu ursinho fora. Lúcia engoliu em seco. O ursinho tá aqui. Ninguém vai tirar ele de você, eu prometo. Mateus apertou o ursinho rasgado contra o peito e escondeu o rosto no colo da mãe. O coração de Lúcia batia descompassado. Ela sabia alguma coisa estava saindo dos trilhos. No dia seguinte, decidiu ficar em casa o dia todo, dizendo que estava gripada. Por volta do meio-dia, quando Lucas saiu para trabalhar, Lúcia vasculhou o quarto do filho com atenção. Na gaveta, encontrou um maço de desenhos. A maioria mostrava ela e o menino juntos. Em alguns, aparecia também um homem, sempre à distância, com o rosto indefinido e olhos como 2 pontos pretos e fundos. Um deles fez seu corpo gelar. Lúcia estava atrás de grades, com a mão estendida, mas sem conseguir alcançar Mateus, que estava do lado de fora, também com o braço estendido, o rosto coberto de lágrimas. Ela se sentou no chão, abraçando a cabeça. Ninguém bateu em Mateus. Não havia hematomas. Ninguém gritava. Ninguém esmurrava a mesa. Mas uma criança estava se encolhendo diante dela, um pouco mais a cada dia.
No fim de semana, Lucas apareceu com um brinquedo novo de montar. É bom para treinar o raciocínio lógico, disse ele, animado. Lúcia ficou um pouco surpresa. Mateus sentou no tapete, abriu a caixa, mas seus dedos tremiam levemente. Quando terminar de montar, a gente toma sorvete, disse Lucas, sentando-se de pernas cruzadas ao lado do menino. E se eu não conseguir montar? Mateus perguntou. Lucas sorriu. Então, sem sorvete. Quem falha não ganha recompensa. Lúcia, sentada à mesa de jantar, assistia àquela cena com um nó na garganta. À noite, enquanto ela lavava a louça, Mateus se aproximou em silêncio e sussurrou. Mãe, amanhã eu posso tomar sorvete? Eu tentei, de verdade. Ela se virou, enxugou as mãos e o abraçou. Claro que pode. Ninguém vai tirar sua alegria, meu amor. Em um raro momento, Lúcia disse a Lucas. Acho que o Mateus está sob pressão. Ele tem medo de você. Lucas franziu a testa. Eu bati nele, por acaso? Não, mas... Sem o mais, Lúcia. A voz dele de repente ficou dura. Você está delirando por culpa de ser mãe solteira. Vê perigo em tudo. Eu não sou o inimigo. Eu não disse que você era. Então não me afaste. Você quer ter uma família, mas fica criando barreiras em volta do menino. Lúcia mordeu o lábio, sem responder. Mas por dentro, aquela frase ecoava. Não me afaste. Talvez. Lucas nunca tivesse realmente se aproximado. Mateus começou a falar menos. Não perguntava mais sobre a escola, não mostrava os desenhos, não pedia histórias à noite. Lúcia sentia claramente a distância crescendo entre o filho e o mundo ao redor. Uma noite, ao chegar tarde do trabalho, encontrou Mateus encolhido num canto da cozinha, abraçado ao ursinho rasgado. O que você está fazendo aqui, filho? O tio disse que eu atrapalho quando ele assiste ao jornal. Eu não quero ser repreendido de novo. Lúcia o abraçou, os olhos ardendo. Mas quando Lucas entrou, ela apenas forçou um sorriso e não disse nada. Mais uma vez, o silêncio. Mais uma vez, ela deixou passar o que deveria ter protegido com todas as forças. Lúcia viu a marca roxa numa manhã de quarta-feira. Mateus estava trocando de camisa para ir à escola, quando ela percebeu o hematoma azul arroxeado no braço esquerdo nítido como se alguém tivesse apertado com força durante um acesso de raiva. Mateus, o que aconteceu no seu braço? Ela se aproximou. O menino se assustou e escondeu rapidamente com a manga da camisa. Não é nada, mãe. Você caiu? Foi na escola ou em casa? Mateus abaixou a cabeça, e a voz saiu quase inaudível. Eu peguei o controle remoto enquanto o tio assistia a TV. Ele segurou meu braço forte, mas não foi um tapa. Lúcia se ajoelhou, pegou o bracinho e examinou. A marca ainda não era muito escura, mas o contorno dos dedos estava ali, evidente. Um aperto forte o bastante para machucar, mas não o suficiente para quebrar ou rasgar. Forte o suficiente para não deixar provas fáceis. Lucas saiu do quarto bem na hora. Vestia camisa social preta, gravata cinza, e carregava uma pasta. O que você está fazendo? Perguntou. Lúcia se levantou. O Mateus disse que você apertou o braço dele ontem. Lucas ergueu as sobrancelhas e soltou uma risada seca. Ele está imaginando coisas. Um dia desses, disse que você bateu nele também. Você sabe que ele inventa histórias para chamar atenção. Lúcia permaneceu em silêncio. Ele se aproximou e beijou sua testa. Não deixe essas bobagens estragar seu dia. Depois se abaixou e olhou para Mateus. Boa sorte na escola. Tenta se comportar, tá? Mateus não respondeu. Encolheu-se ainda mais, os olhos fixos no chão. Lúcia olhou para Lucas até que ele saísse e a porta se fechasse. Então desabou na cadeira. O peito, vazio. Naquela noite, depois que Mateus dormiu, Lúcia pegou de dentro da mochila do filho um maço de desenhos.
Ela costumava fazer isso, olhar os desenhos para tentar adivinhar se ele estava feliz ou triste naquele dia. Mas desta vez, viu um desenho que a deixou com um nó na garganta. No desenho, havia uma mulher atrás de grades como se estivesse presa. A mão dela esticava-se por entre as barras, mas ninguém a segurava. Do lado de fora, havia um menino chorando, com a mão estendida, tentando alcançar, mas ainda havia um grande espaço entre os dois. As cores eram todas cinza e preto. Não havia sol, nem flores, nada além de linhas pesadas e traços desordenados. Lúcia sentou-se no chão, as mãos trêmulas. Lembrou-se de cada palavra de Letícia. Lembrou-se do olhar de Mateus quando ele perguntou: se eu fosse invisível, o tio ia ficar feliz. Como uma criança de 6 anos podia expressar uma solidão tão profunda? Ela quis gritar. Mas a casa já estava em silêncio. Mateus dormia. Lucas estava no banho. Lúcia dobrou o desenho e o escondeu na gaveta do seu guarda-roupa. No dia seguinte, ao buscar Mateus na escola, encontrou a professora Rosa responsável pela turma do menino. Lúcia, disse Rosa, o Mateus tem estado diferente esses dias. Diferente, como assim? Ele não sorri como antes. Brinca pouco com os colegas. No recreio, normalmente fica sozinho, ou desenhando. Uma vez, perguntei por quê, e ele me disse: em casa tem que ficar quieto para a mamãe ficar feliz. Lúcia parou de andar por um instante. Você acha que tem algo errado? Rosa olhou, baixando um pouco a voz. Não quero me intrometer nos assuntos da família, mas, se você sentir que precisa conversar, estou sempre à disposição. Lúcia assentiu. Obrigada. Eu vou prestar mais atenção. No jantar, Mateus mal encostou na comida. Lucas comentou: filho, homem tem que comer direito para crescer. Ninguém gosta de moleque fraco e magrelo. Mateus encolheu os ombros. Não tô com fome. Por que não comeu tudo no almoço? A professora me contou. Que tal você começar a ensinar ele a comer com disciplina, Lúcia? Não dá para criar um menino como se fosse uma princesa. Lúcia largou os talheres, a voz calma mais firme. O Mateus é uma criança, Lucas. Ele não é um soldado. Lucas riu. Só tô dizendo a verdade. Do jeito que você educa, vai acabar prejudicando ele pro resto da vida. Lúcia ficou em silêncio. Olhou para o filho. O menino agarrava a borda da mesa com as mãos trêmulas. No fim de semana, Maria, amiga da faculdade de Lúcia, veio visitá-la. Ela morava em Florianópolis, e fazia tempo que não aparecia em São Paulo. Oi, Mateus, disse Maria, agachando-se e abraçando o menino. Você lembra de mim? Mateus escondeu-se atrás da mãe e assentiu levemente com a cabeça. Lúcia preparou chá, e os três se sentaram na sala. Lucas não estava em casa. Maria olhou ao redor e perguntou em voz baixa: você está bem? Lúcia sorriu, forçada. Como sempre. O Mateus não parece feliz. Eu sei. Maria colocou a mão sobre a de Lúcia. Tem algo errado, né? Lúcia não respondeu. Mas seus olhos desviaram, fixando-se na porta do quarto do filho. Naquela noite, depois que Maria foi embora, Lucas perguntou: sua amiga me olhou estranho. Ela é assim mesmo. Ela vive sozinha, não entende nada sobre ser pai ou mãe. Lúcia não disse nada. Apenas começou a recolher as xícaras de chá. Lucas se aproximou e sussurrou no ouvido dela: eu te amo. Mas se você deixar alguém se meter entre nós, não diga depois que eu não avisei. Ela se virou para encará-lo. Os olhos de Lucas estavam calmos, sem nenhum sinal de emoção. Lúcia começou a reparar em cada vez que Lucas tocava em Mateus. Não eram tapas. Apenas toques, como colocar a mão no ombro, virar o rosto do menino quando ele se distraía, levantá-lo da cadeira quando demorava a comer. Mas cada um desses gestos parecia forte demais. Mateus não chorava.
Mas toda vez, seu corpo se encolhia como se tivesse aprendido a se proteger sozinho. Lúcia perguntou novamente ao filho. Se alguma coisa estiver te deixando triste, conta pra mamãe, tá? Mateus a olhou com os olhos bem abertos, sério. Mamãe vai acreditar em mim? Se eu contar que o tio me assusta. O coração dela apertou. Claro que sim. O menino assentiu, mas não disse mais nada. Lúcia sabia, e o filho ainda não confiava. Ou talvez já tivesse confiado, mas não confia mais. Numa madrugada, Lúcia acordou com sede. Ao passar pela sala, viu uma luz vinda do quarto de Mateus. Abriu a porta devagar e espiou. Mateus estava desenhando sentado no chão, a cabeça baixa, as costas curvadas. Filho, você ainda não dormiu? Mateus se assustou e tentou esconder o desenho atrás das costas. Mas Lúcia já tinha visto de novo, a mulher atrás das grades, desta vez com lágrimas azuis escorrendo pelo rosto. Lúcia sentou-se ao lado dele. Quem é ela, filho? O menino sussurrou. É a mamãe. Por que a mamãe está atrás das grades? Por que a mamãe não escutou o que eu disse? Lúcia o abraçou apertado, sem se importar com as lágrimas que caíam. Pela primeira vez, ela sentiu medo de si mesma. Medo do silêncio. Medo das desculpas. Medo de não ter sido rápido o bastante, forte o bastante. Mas o medo não adianta nada a não ser que seja seguido de ação. São Paulo entrou em março com ventos frios fora de época. As manhãs eram claras, mas as tardes escureciam rápido, e as noites vinham com um frio incomum. No apartamento do terceiro andar, Lúcia estava sentada com o celular na mão, os pés sobre uma banqueta, lendo um e-mail de Lucas. Já reservei o hotel. Ilhabela, 3 dias e 2 noites. Vamos começar de verdade como um casal. Ela sorriu levemente. Mesmo sem estar em paz, Lúcia tentava acreditar que uma viagem a 2 poderia melhorar as coisas. Só 3 dias. Mateus poderia ficar com Carmen, sua prima, por quem o menino tinha bastante carinho. Mas naquela noite, Mateus teve febre. O rosto ardia, a testa quente, os olhos fechados quando Lúcia o pegou no colo para ver. Deve ser gripe. Ele pegou chuva ontem na volta, suspirou ela. Lucas entrou em casa tirando o casaco, e franziu a testa ao ver a cena. E a viagem? Lúcia levantou os olhos. Acho que vamos ter que adiar. De novo? A voz dele baixou. Sexta passada foi a apresentação da escola. No mês passado, o aniversário dele. Quando é que você vai ter tempo pro seu marido? Lúcia respondeu com calma. O Mateus está doente, Lucas. Ele não respondeu de imediato. Apenas ficou parado, olhando ela colocar uma toalha úmida na testa do filho. Então disse frio como gelo. Ele sempre vira desculpa. Achei que você quisesse um homem do seu lado. As palavras caíram como ácido, corroendo o ponto mais sensível do coração de Lúcia. Ela virou o rosto, evitando o olhar dele. Não fala isso na frente dele, sussurrou. Lucas bufou e entrou no quarto, batendo a porta. Mateus não abriu os olhos, mas sua mãozinha apertou com força os dedos dela. Lúcia sentiu claramente ele tinha escutado. Na manhã seguinte, Mateus ainda tinha febre. Lúcia ligou para o trabalho pedindo folga, fez um caldo de galinha e levou-o ao quarto. O menino estava encolhido, abraçado ao seu velho ursinho de pano. Mamãe tá aqui. Vamos comer um pouquinho? Mateus balançou a cabeça. Não tô com fome. Só umas colheradas. Mas o menino continuou de boca fechada. Lúcia colocou a tigela de lado e passou a mão nos cabelos molhados de suor. Você ouviu o que ele disse ontem à noite, né? Mateus não respondeu. Mas seus olhos estavam marejados. Me desculpa. O tio Lucas não gosta de mim. Não é verdade. Ele disse que eu sou uma desculpa. Lúcia ficou paralisada. Não é sua culpa, Mateus. São os adultos que erram.
Não é você. O menino virou o rosto para a parede. Abraçou com mais força o ursinho. Lúcia ficou ali por muito tempo, com o coração sendo pisoteado centímetro por centímetro. Naquela noite, durante o jantar, Lucas tentou usar um tom mais suave. Desculpa por ter exagerado ontem. Eu só fiquei decepcionado. Lúcia não respondeu. Você entende, né? Somos marido e mulher. Precisamos de tempo só nosso. O Mateus não pode ficar entre nós o tempo todo. Lúcia levantou o olhar. Ele é meu filho, Lucas. Não é uma mesa que você pode simplesmente tirar do caminho quando quiser. Você está sendo dura demais. Eu tô tentando entender, mas você também precisa ficar no meio, não pender só para um lado. Meu filho tem 6 anos. Ele não exige muito. Só quer ficar em paz. Lucas apoiou o queixo na mão, olhando para ela por alguns segundos. Você sabia que eu quase tive um filho com outra pessoa? Mas ela abortou. E você me aparece com um filho que não é meu. Não dá para me exigir que eu ame ele como se fosse de sangue. Lúcia bateu a colher com força na mesa. Você não precisa amar como se fosse filho. Mas precisa respeitar como um ser humano. Mateus estava sentado ao lado, em silêncio. Olhava para o prato sem tocá-lo. Nos dias seguintes, o clima em casa ficou pesado, como se uma neblina espessa tivesse se instalado e não quisesse ir embora. Mateus saía cedo para a escola e, ao voltar, se trancava no quarto. Não fazia mais perguntas bobas como antes. Não pedia para ouvir histórias. Não queria abraço para dormir. Lúcia tentava puxar conversa. O que você aprendeu hoje na escola? Mateus dava de ombros. Normal. A professora disse que você desenhou muito bem. Eu não gosto mais de desenhar. Ela se assustou. Mateus dizer que não gostava de desenhar era como se o sol tivesse deixado de nascer. Por quê? Por nada. Lúcia percebia claramente algo dentro do filho estava murchando pouco a pouco. Numa tarde, Carmen, prima de Lúcia, apareceu com uns pudins. Mateus ainda lembrava dela, correu para abraçá-la. Meu Deus, como você tá magrinho, Mateus. Carmen apertou a bochecha dele. O menino sorriu torto e correu pro quarto. Carmen olhou para Lúcia, com a testa franzida. Você não tá bem. Lúcia serviu chá, sem esconder o cansaço. Lembra o que você me disse quando contei que ia casar com ele? Eu disse para não ter pressa. Mas você estava apaixonada, e ninguém escuta quando tá carente. Lúcia deitou a cabeça sobre os braços. Agora sinto que tô trocando tudo que era meu por nada. Carmen colocou a mão sobre o ombro dela. Se o Mateus deixar de sorrir, então nada do que você segurar vai valer a pena. Lúcia fechou os olhos. As lágrimas escorreram. Naquela noite, Lúcia acordou com sede. Ao passar pela porta do quarto de Mateus, parou. A porta estava entreaberta. O menino estava sentado na cama, olhos arregalados no escuro, abraçando o ursinho rasgado. Mãe, Mateus sussurrou. Você ainda tá acordado? Tô com medo. Medo do quê? Sonhei que você sumia. Ficava atrás de uma porta. Eu chamava, e você não voltava. Lúcia se aproximou, deitou-se ao lado dele, e o puxou para o colo. Eu não vou a lugar nenhum. Eu sempre vou estar aqui. Mas o tio disse que você tem que viver por você, que não pode viver por mim para sempre. Lúcia engoliu seco. Aquilo era exatamente o que Lucas havia dito. Ela se lembrava, de uma briga em que Mateus não estava. Não imaginava que ele teria falado isso na frente do menino. Ele tá errado, sussurrou. Eu sou sua mãe. E nunca vou deixar ninguém te tirar da minha vida. Mateus se encolheu no colo dela, ainda agarrado ao ursinho. Mãe, não acredita mais nele, tá? Lúcia não respondeu. Mas dentro dela, ouviu claramente o som de algo se partindo. Na noite seguinte, Lucas entrou na sala e viu Lúcia penteando os cabelos de Mateus.
Ele parou, cruzou os braços. Vai voltar a ser mãe solteira em tempo integral? Lúcia levantou o olhar. Não fala assim na frente do meu filho. É só uma pergunta. Porque ultimamente tá claro você já não é mais minha esposa. Só é uma mãe morando na casa do marido. Mateus se encolheu, abaixando a cabeça. Lúcia fechou as mãos com força. Lucas, você tá piorando tudo. Ou será que eu sou um empecilho? Igual seu filho é um empecilho pra gente. O silêncio tomou conta, pesado, sufocante. Então Lúcia pegou Mateus no colo, sem dizer uma palavra, e entrou no quarto. Trancou a porta. Naquela noite, ela não dormiu. Mateus dormia abraçado a ela, quietinho, como um gatinho assustado demais. Lúcia afagava seus cabelos, murmurando: ninguém mais vai te assustar. Ela ainda não sabia o que fazer. Mas sabia isso não podia continuar. Segunda-feira. Desde cedo chovia sem parar. As chuvas de primavera caem pesadas sobre o telhado, como se São Paulo quisesse lavar toda a poeira das semanas cinzentas que haviam passado. Lúcia pediu dispensa do trabalho naquela manhã. Mateus havia tossido a noite inteira, então decidiu que ele ficaria em casa. Você tá bem? Ela perguntou, enquanto arrumava os pratos do café. Mateus assentiu, com os olhos ainda inchados. Sentado à mesa, desenhava com as canetinhas antigas que Lúcia havia feito questão de guardar. O que você tá desenhando? Eu e a mamãe no parque. Só a gente dois. Lúcia olhou o desenho: só duas pessoas debaixo de uma árvore, com sol no céu, e ao fundo, uma casa sem janelas, desenhada de forma vaga. À tarde, Lúcia saiu para comprar xarope na farmácia da esquina. Carmen ficou com Mateus por cerca de meia hora. Quando voltou, encontrou o menino deitado no sofá, coberto com uma manta, olhos arregalados, mas sem chorar. O que aconteceu? Perguntou, assustada. Carmen estava ali perto, com o rosto tenso. Ele escorregou perto da escada. Quase caiu, ainda bem que se segurou no corrimão. Lúcia empalideceu. O quê? Mateus continuava em silêncio. Segurava forte o ursinho, a mão tremendo. Eu não vi direito, disse Carmen. Tava na cozinha fazendo limonada, aí ouvi um barulho. Quando cheguei, ele já estava sentado no chão. Não se machucou, mas o rosto parecia um fantasma. Lúcia se ajoelhou. Mateus, fala com a mamãe, você escorregou? Depois de um tempo, o menino sussurrou. Eu vi o tio atrás de mim. Aí, ele empurrou, só um pouquinho. Lúcia congelou. O tio te empurrou? Mateus não teve coragem de afirmar com a cabeça. Mas os olhos diziam mais que qualquer palavra. Você tem certeza? O menino mordeu os lábios, os olhos cheios de lágrimas. Mãe, você não vai acreditar em mim, né? Lúcia o abraçou apertado. Seu coração batia descompassado. A respiração presa na garganta. Carmen estava parada, imóvel. Eu acredito em você. Foi a primeira vez que ela disse isso com todas as letras, com toda a clareza. Naquela noite, quando Lucas chegou em casa, Lúcia manteve a expressão serena. Ele tirou o casaco, beijou sua bochecha e perguntou: como foi o dia? Tranquilo. Fiquei em casa com o Mateus. Ele serviu uma taça de vinho e sentou no sofá. E o menino? Parou de tossir. Melhorou um pouco. Lúcia arrumava a louça na cozinha, mantendo as mãos firmes. Quando voltou para a sala, sentou-se ao lado dele e perguntou suavemente: hoje você esteve com o Mateus perto da escada? Lucas arqueou a sobrancelha. Escada? A Carmen disse que o Mateus quase caiu. Por sorte, não aconteceu nada. Ele deu um gole no vinho e deu de ombros. Ele corre para todo lado, ninguém segura. Criança, né? O Mateus disse que viu você lá. Lucas riu. Ele se assusta e imagina coisas. Já disse que fui eu quem jogou fora o ursinho.
Você sabe como ele gosta de fazer papel de vítima. Lúcia o encarou por muito tempo. Ele continuava a beber o vinho, tranquilo, como se estivessem falando sobre o tempo. Toma mais cuidado, ela disse, levantando-se. Você sempre defende ele, ele gritou atrás dela. Eu sou a mãe dele, Lúcia respondeu sem olhar para trás. A noite caiu rapidamente. Depois de fazer o Mateus dormir, Lúcia ligou o notebook, acessou um site e comprou 2 câmeras de vigilância mini. Uma com infravermelho para filmagem noturna, e a outra disfarçada de detector de fumaça. Escolheu a opção de entrega expressa. Depois, fechou o computador e sentou-se na varanda, olhando para a rua. São Paulo continuava com aquela garoa fina. A luz dos postes refletia nas gotas d'água como fios de lantejoulas frias. Letícia tinha dito: o perigoso de verdade não é o que bate na frente de todo mundo. É o que interpreta o papel de vítima melhor do que a vítima. Lúcia nunca quis acreditar nisso. Mas agora ela não conseguia mais duvidar. 2 dias depois, quando as câmeras chegaram, Lúcia as recebeu enquanto Lucas estava no trabalho. Instalou uma na sapateira, com vista para a área da escada. A outra, na parede próxima à porta do quarto de Mateus. Escondeu o receptor de sinal dentro de uma caixa de remédios antiga, conectada ao celular. Naquela noite, checou os aparelhos uma última vez antes de apagar a luz. Mateus dormia profundamente. Lucas estava na sala, navegando na internet como sempre. Lúcia deitou-se ao lado do filho, ouvindo o som da chuva contra a janela, o celular apertado entre os dedos. Ela não queria que as câmeras mostrassem nada. Mas precisava saber da verdade. No dia seguinte, Lúcia usou o horário de almoço para revisar os arquivos. Sentou-se numa cafeteria perto do trabalho, colocou os fones de ouvido e começou a avançar o vídeo da noite anterior. Minuto 15, Lucas entra no quarto de Mateus. O menino está agachado, pegando o ursinho do chão. Lucas se aproxima, o levanta de forma um pouco brusca. Depois, abaixa até a altura do ouvido de Mateus. A voz não está nítida, mas os lábios se mexem claramente. Lúcia aumenta o volume. Aproxima mais os fones. Se você continuar aqui, sua mãe nunca mais vai sorrir. Um calafrio percorreu seu corpo. Avançou. Minuto 28. Imagem da escada. Lucas segue atrás de Mateus. O menino sobe degrau por degrau, segurando no corrimão. Lucas estende a mão, toca no ombro dele, não empurra com força, mas o toque é evidente, suficiente para causar desequilíbrio se o menino não estivesse segurando firme. Mateus olha para trás, assustado. Lucas apenas cruza os braços e observa. Lúcia pausou. O coração disparado. Não havia mais dúvidas. À noite, depois do jantar, ela chamou Lucas para o quarto. Quero conversar. Ele sentou-se na cama, desabotoando a camisa. Sobre o quê? Ela abriu o celular. Deu play no vídeo. Ele olhou para a tela. Silêncio. Sem surpresa. Sem negação. Quando o vídeo terminou, Lucas colocou o celular sobre a cama. Então agora você tá me espionando. O que você fez com o meu filho? Eu não bati nele. Mas ameaçou. Tentou fazê-lo cair. Você só viu eu tocando no ombro dele. Criança cai o tempo todo. Lúcia gritou. Ele tem 6 anos. Você não pode tocar nele com nenhuma intenção. Lucas se levantou, a voz mais baixa. Você vai escolher ele em vez de mim? Um moleque sem pai, medroso, fraco? Vai destruir uma família por causa de um toque? Lúcia olhou direto nos olhos dele. Família? Isso aqui não é uma família. É uma prisão. Lucas cerrou os punhos, mas não avançou. Eu te amo, Lúcia. Mas se me afastar, eu não vou aceitar. Ela não respondeu. Mas por dentro a decisão já estava tomada. Lúcia passou a manhã de sábado inteira diante do computador, os olhos fixos na interface do sistema das câmeras.
Os dedos tremiam levemente ao apertar o botão de avanço. Cada quadro passava como uma lâmina fina rasgando seu peito, pequenos cortes, incessantes. Primeiro vídeo, o quarto de Mateus. A câmera filmava de cima, pegando quase todo o ambiente. Mateus brincava, com o ursinho ao lado. Lucas entrou calmamente, como se nada demais estivesse acontecendo. Foi direto ao armário, fingindo procurar algo. O menino levantou os olhos. O que o senhor tá procurando? Onde você escondeu o ursinho? A voz dele, baixa, mas captada claramente pelo microfone. Mateus levantou o ursinho. Aqui. Lucas se aproximou, abaixou-se e, num gesto rápido, arrancou o brinquedo da mão do menino. O que o senhor tá fazendo? Mateus, assustado. Se você continuar aqui, sua mãe nunca mais vai sorrir. A voz dele era fria, firme, sem nenhuma hesitação. Lúcia sentiu o corpo inteiro paralisar. Recostou-se na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. O ar parecia preso dentro do peito. Avançou. Trecho da escada. Horário, 16h32, 3 dias atrás. Mateus subia na frente, com a mão no corrimão. Lucas vinha logo atrás. No quinto degrau, ele estendeu a mão, não empurrou, só tocou. Mas o suficiente para fazer o menino cambalear. Por sorte, ele se segurou firme. Lúcia pausou ali, cobrindo a boca. A testa suava. Ele fez. Sem dúvidas. Sem desculpas. Sem suposições. À tarde, Lúcia ligou para Carmen e pediu que levasse Mateus ao parque por algumas horas. Não pergunta nada. Só preciso respirar, disse. A voz dela estava firme, mas qualquer um com sensibilidade perceberia que algo havia se quebrado. Assim que Mateus saiu, Lucas entrou em casa. Voltava da academia, a camiseta suada colada ao corpo, o cabelo ainda úmido. O Mateus saiu com a Carmen. E não me avisou. Não era necessário. Lucas franziu a testa e colocou a mochila sobre a mesa. O que tá acontecendo? Lúcia sentou-se na cadeira, abriu o notebook e apertou o botão de reprodução. Sem palavras. Sem introdução. Apenas imagens. E som. Ele ficou de pé, braços cruzados, assistindo até o fim. Ao término do vídeo, Lucas não disse nada. Puxou uma cadeira, sentou-se de frente para Lúcia, os olhos fixos nela. Você instalou câmeras sem me contar. Por que você não merecia saber? Lucas assentiu, como quem recebesse uma lição filosófica. Acho que você sabe que eu te amo. E tudo que eu fiz foi por isso. Amar. Lúcia soltou uma risada seca. Amar é ameaçar meu filho? Amar é fazer uma criança de 6 anos ter medo até de chorar? De comer? De falar? Seu filho é um muro entre você e eu. Desde que casamos, você nunca me escolheu antes dele. Porque ele é meu sangue. Ela gritou, levantando-se de súbito. Você nunca vai entender isso. Nunca. Lucas apertou os punhos sobre a mesa. Mas não se alterou. Pelo contrário, falou com voz pausada, fria como metal. Se você levar esse vídeo, eu direi que você está instável. Que armou para mim. Que inventou tudo. Acha que vão acreditar em você? Uma mãe solteira paranoica, obcecada com o filho? Você acha que eu tenho medo? Lúcia sibilou, os olhos ardendo. Não. Acho que você é mais inteligente do que isso. Lúcia sentou-se de novo, ofegante. Vai chegar o dia em que você vai se sentir sozinha, Lúcia. O Mateus vai crescer, vai embora. E aí, você vai lembrar de mim. Não se iluda, Lucas. Ele se levantou. De repente. A mão bateu com força sobre a mesa, fazendo o copo estilhaçar. Lúcia não se moveu. Lucas se aproximou, os olhos fixos nos dela. Eu posso ir embora. Mas não pense que vou deixar você em paz.
Lúcia apertou os lábios. Olhou para ele como se olhasse para uma mancha no espelho nítida, grudada, mas que não duraria para sempre. Você deveria sair dessa casa. Antes que eu chame a polícia. Lucas hesitou. Depois se virou, pegou a bolsa. Não disse nada. A porta se fechou com estrondo atrás dele. Lúcia ficou ali, no meio da sala vazia. As mãos tremiam. O peito doía. Mas, pela primeira vez não havia medo. Só o vazio de quem acabou de romper o casulo. Ela não contou nada ao Mateus. Não perguntou. Não explicou. Apenas sentou-se em silêncio, observando o filho colorir sobre a mesa, olhando de vez em quando pela janela. A chuva daquela tarde era leve como um suspiro. São Paulo estava úmida, mas não fria. Mateus desenhou uma casinha pequena, com telhado vermelho e uma janela em forma de coração. Mãe, olha, desenhei nossa casa. Lúcia sorriu. Por que tem um coração na janela? Porque eu quero que você olhe para fora e me veja esperando. Ela abraçou o filho, as lágrimas caindo no cabelo dele. À noite, depois que Mateus dormiu, Lúcia sentou-se na cadeira, diante do notebook. Reassistiu ao vídeo. Uma vez. 2. 3. Cada vez, o coração dela doía como se estivesse sendo cortado de novo. Não pela surpresa, mas pelo silêncio prolongado que vinha dela mesma. Ela se lembrou de cada desculpa que deu. Cada vez que fechou os olhos. Cada aceno de cabeça fingindo que não viu. Cada frase ou ele é só uma criança ou ele só está cansado. Tudo contribuiu para essa rachadura. Letícia ligou. Pelo seu tom, já sei. Lúcia falou baixinho. Me sinto uma idiota. Não. Você está enxergando. Mas já é tarde demais. Nunca é tarde para proteger seu filho. Lúcia ficou em silêncio. Depois, disse. Você conhece algum advogado de família? Letícia não perguntou mais nada. Só respondeu. Conheço. Vou te mandar o número. São Paulo, à noite, era muito silenciosa. Sem buzinas. Sem vozes. Só a chuva. E uma mãe, sentada ao lado da criança adormecida, que ainda segurava o velho ursinho de pano. Lúcia sentou-se junto à cama, a cabeça encostada no ombro do filho. A respiração dele era calma. O coração dela, tranquilo. O medo tinha ido embora. Em seu lugar, havia outra coisa, um silêncio. Preparação. E a espera pelo amanhecer. O vento batia na vidraça em rajadas espaçadas. Galhos secos se arranhavam lá fora, na sacada. São Paulo não era uma cidade de noites frias, mas naquela noite, o frio se infiltrava até pelas cobertas grossas. Lúcia não conseguia dormir. Já passava das 2 da manhã. O apartamento estava mergulhado na escuridão, exceto pela luz fraca do abajur ao lado da cama. Mateus estava encolhido sob o edredom, de vez em quando emitia sons baixos de sono. Ainda segurava o ursinho brinquedo com a costura rasgada, um olho solto, mas que era a única coisa que nunca o havia traído. Lúcia sentou-se à beira da cama. O celular no colo, parado na imagem final do vídeo, da mão de Lucas sobre o ombro de Mateus, na escada. Não era um gesto violento. Não era brutal. Mas era suficiente para fazer uma criança cair. E se tivesse caído, seria uma escada de pedra, 9 degraus. Ela fechou os olhos. E os abriu de novo. Os olhos estavam secos de tanto vigiar. Mas a mente estava estranhamente alerta. Lúcia se levantou, saiu do quarto. O apartamento estava completamente escuro, mas ela não acendeu nenhuma luz. Queria caminhar no escuro porque se parecia mais com o que estava por dentro. Parou na sala, onde ainda havia pequenos estilhaços do copo que Lucas havia quebrado dias atrás. Apesar de ter passado o aspirador, ela ainda sentia calafrios ao andar ali. Foi naquele lugar que jantaram juntos pela primeira vez depois do casamento.
Lucas preparou fideuá, Mateus riu quando o macarrão grudento ficou preso no nariz. Ela pensou, talvez tudo possa começar de novo. Ela acreditou. Apertou o braço do sofá com força. Acreditou por quanto tempo? Desde a noite de núpcias, quando ele disse, e não precisamos trazer a sombra do antigo ou daquele menino. Desde o dia em que ele jogou fora as tintas que Mateus ainda usava. Desde a primeira vez que Mateus perguntou, mãe, se eu fosse invisível, o tio ia gostar? Desde o desenho da mãe atrás das grades? Lúcia sentou-se no sofá e cobriu o rosto com as mãos. Lembrou-se de tudo, cada detalhe. E cada detalhe era como uma agulha fincada no peito. Ela não tinha agido antes. Tentou entender Lucas, arrumou desculpas, protegeu Mateus com frases vazias, ele só não tá acostumado com você. Os adultos também precisam de tempo. Deve ter sido um mal-entendido. Ela convenceu o filho a acreditar num mundo no qual nem ela mesma acreditava. E por isso, Mateus aprendeu a se calar. Ela lembrou dos olhos dele quando perguntou: Mãe, você vai acreditar em mim? Naquele momento, ela disse que sim. Mas o filho dela já havia esperado muito tempo antes de ter coragem de fazer essa pergunta. E confiança não se reconstrói numa noite. O vento voltou a assobiar pela janela. Lúcia vestiu um casaco e saiu para a sacada. São Paulo, lá embaixo, ainda dormia. A garoa fina era quase como névoa. A luz dos postes era de um amarelo opaco. Alguns táxis passavam, refletindo faixas de luz que deslizavam pela calçada. Ela viu seu reflexo no vidro da janela da sala mais magra, os cabelos bagunçados, os olhos fundos. Quem era aquela mulher? Uma mãe? Uma esposa? Ou apenas a sombra de ambas? As lembranças vieram como ondas fortes. A primeira vez que Lúcia soube que estava grávida de Mateus foi numa noite de verão. O pai do menino partiu logo depois, deixando um bilhete e algumas centenas de reais. Ninguém acreditava que ela conseguiria ser mãe sozinha. Sem família, sem dinheiro, sem carreira estável. Mas ela conseguiu. Criou o filho por 6 anos com o que ganhava como assistente de aula, com horas extras como professora particular, com caminhadas no lugar de pegar metrô. E agora ela enfrentava outro desafio. Mas desta vez, não podia continuar em silêncio. Não podia deixar que seu filho desaparecesse pouco a pouco diante dos seus olhos. Não podia deixar o olhar de Mateus escurecer. Ela voltou ao quarto. Mateus ainda dormia. Mas a respiração estava mais curta. Ele franzia a testa, virava a cabeça de um lado para o outro. Lúcia se inclinou e colocou a mão em sua testa. Mateus, mamãe tá aqui. O menino não acordou, mas murmurou algo. Um som abafado como um grito preso na garganta. Lúcia o abraçou. Sentiu o cheiro de suor misturado ao leite, o cabelo úmido de criança, o cheiro do amor mais puro, sem condições. Ela se deu conta de que não abraçava o filho assim havia semanas. Semanas de medo. De precaução. Das noites em que Mateus se encolhia no canto da cozinha. Mais um pouco e ela teria perdido o filho para sempre, não pela morte, mas por um retraimento total da confiança. O dia estava quase nascendo. Pelas frestas da cortina, a primeira luz do amanhecer começava a entrar. São Paulo prestes a despertar. Mas Lúcia ainda não havia dormido. Não sentia cansaço. Sentia apenas paz. Como uma música de encerramento depois de um espetáculo sem aplausos, mas com a certeza de que a artista havia entregado tudo. Lúcia pegou o celular e abriu novamente o vídeo. Não chorou. Apenas assistiu. Segundo por segundo. Imagem por imagem. Queria gravar tudo na memória. Não permitir que o tempo apagasse. Não permitir que ninguém nem ela mesma encontrasse justificativas depois. Ela não escreveu nada. Não enviou nada a ninguém. Não ligou. Ainda não. Apenas sentou ali, velando o sono do filho. Segurava sua mão, como quem quisesse repetir, em silêncio.
Desta vez, mamãe escutou. O sol começava a nascer. Um tom de laranja rosado tingia a beirada da cortina. Mateus se virou na cama, murmurando: Mãe. Lúcia se inclinou. Mamãe tá aqui. Sonhei que você me abraçava. Ela sorriu, acariciando seu rosto. Não foi sonho. Então, ninguém vai me empurrar mais? Lúcia ficou em silêncio. O tempo congelou por um instante. Depois, ela assentiu. Não. Ninguém mais vai te empurrar. Mateus fechou os olhos novamente, ainda segurando o dedo da mãe. Nada mais foi dito. Lá fora, os pardais começaram a cantar. Um novo dia havia começado. Mas dentro de Lúcia era o fim de uma longa escuridão. Na manhã seguinte, não havia mais vento batendo nos vidros. O céu ainda era cinza, mas um cinza suave, das manhãs de começo de verão calmo e silencioso. Lúcia acordou antes de Mateus. O menino dormia de lado, com o rosto sereno, muito mais tranquilo do que nas noites anteriores. Ela saiu do quarto e preparou uma xícara de café preto. As mãos já não tremiam. O coração não batia mais em pânico. Restava apenas uma coisa a ser feita. Às 8h20 da manhã, Lúcia discou o número que Letícia havia enviado na noite anterior. Do outro lado da linha, uma voz feminina atendeu. Bom dia, escritório da advogada Teresa Almeida. Como posso ajudar? Bom dia. Meu nome é Lúcia Moreira. Preciso de orientação urgente sobre abuso psicológico contra uma criança. A voz do outro lado imediatamente ficou mais séria. A senhora pode vir até o escritório ainda hoje? Tenho provas em vídeo. E meu filho precisa ser levado para um lugar seguro. Cuidaremos da parte jurídica. Traga toda a documentação que tiver. E quanto ao seu filho, o ideal é que ele não fique mais nenhum minuto naquela casa. Lúcia assentiu. Estarei aí em 2 horas. Naquela tarde, Mateus estava sentado no banco de trás do carro, com o ursinho no colo. Carmen dirigia, o olhar atento, e às vezes lançava um olhar pelo retrovisor. Lúcia estava no banco da frente, mais virada para trás, segurando a mão do filho. Você vai ficar com a tia Carmen por alguns dias, tá bom? Mateus assentiu. E a mamãe vai para onde? Mamãe vai resolver algumas coisas. Depois encontra você. O tio Lucas, já sabe? Ainda não. Mas mamãe vai contar. Não com palavras. Com a verdade. O menino não fez mais perguntas. Apenas apertou o ursinho contra o peito. Lúcia continuou, com voz suave. Lá onde a tia Carmen mora tem montanha. Tem um lago com vários patos. Você vai gostar? Mateus sorriu um sorriso de verdade, o primeiro em semanas. Quero desenhar isso depois. O escritório da advogada Teresa Almeida ficava num prédio antigo de tijolos, com um jardim interno cheio de lavandas. Teresa, por volta dos 40 anos, alta e magra, vestindo um blazer cinza, recebeu Lúcia com um olhar sério, mas não frio. Após ouvir o relato de Lúcia e assistir aos vídeos, ela disse apenas uma frase. É suficiente. Lúcia quase desabou. Tem certeza? Com o áudio, os gestos claros, e a repetição do comportamento, isso é um caso típico de abuso psicológico contra menor. Eu fico com medo de ninguém acreditar em mim. Ele disse que eu sou louca, que inventei tudo, que só quero destruir o casamento. Teresa inclinou a cabeça e respondeu, pausadamente. Lúcia, o tribunal não julga com emoção. O tribunal analisa provas. E a senhora acabou de apresentar tudo que um juiz precisa ver. Lúcia respirou fundo. Então, qual é o primeiro passo? Vou abrir um processo de urgência. Vamos enviar um pedido de abertura de investigação com base em risco de dano psicológico à criança, acompanhado de solicitação de medida protetiva provisória. A polícia vai acreditar? Vai. Se você for acompanhada por uma advogada. Lúcia apertou os punhos. Eu vou.
No dia seguinte, Lucas foi convocado pela polícia local. Ele ligou para Lúcia sem parar 10 chamadas perdidas em menos de 1 hora. Apenas uma mensagem foi enviada. Você vai mesmo acabar comigo? Depois de tudo que eu fiz por você? Lúcia não respondeu. Ela apenas ficou sentada no escritório da advogada, com as mãos firmes no dossiê, os olhos fixos na porta. Quando o policial apareceu ao lado de Teresa, disse: "O pedido foi aceito. O inquérito foi aberto. E foi emitida uma ordem de restrição, dele está proibido de se aproximar da senhora e do menino por 30 dias. Lúcia soltou o ar. Era como se tivesse saltado de um penhasco e caído na água, sem mais a sensação de estar sendo sufocada pelo medo. 2 dias depois, Lúcia se mudou do apartamento que dividia com Lucas. Ela voltou ao antigo AP apertado, no segundo andar, mas com uma sacada pequena de onde se via o parque. Aquele lar um dia foi só dela e de Mateus. E agora voltaria a ser assim. Letícia a ajudava com a mudança. Enquanto limpava a estante, perguntou: "Você tá bem?" Lúcia assentiu. "Melhor do que achei que seria." Letícia deu um tapinha no ombro dela. "Eu sempre soube. Você só precisava se enxergar de verdade uma vez. Agora enxergou, não é?" Lúcia sorriu de leve. Mais claro que a luz do sol. A primeira semana passou em silêncio. Mateus ainda estava com Carmen, mas todas as tardes Lúcia o visitava. O menino corria até ela, sempre a abraçava bem forte. "Mamãe já terminou de arrumar a casa?" "Quase. Semana que vem você volta." "Tem sacada?" "Tem. E tem cadeira de desenho também, então a gente vai refazer a casinha de novo, né?" Lúcia sorriu. Do zero. Sem levar sombra de ninguém. No dia em que Mateus voltou, Lúcia o buscou no ponto de ônibus. O menino trazia o ursinho no colo, a mochila nas costas, o cabelo bagunçado, as bochechas rosadas. "Quero ver meu quarto novo." O quarto tinha sido pintado de verde claro, a cor preferida de Mateus. O ursinho estava na cabeceira. O cantinho de desenho ficava junto à janela. O menino correu por todo lado, tocou cada gaveta, cada lápis de cor, cada folha em branco. "Parece que eu nunca fui embora." Lúcia ficou parada na porta, sorrindo em silêncio. Numa manhã, durante a sessão de terapia indicada por Teresa, Mateus sentou ao lado dela num banco comprido. A terapeuta Dona Ângela, por volta dos 60, cabelos grisalhos presos com cuidado, entregou uma folha branca ao menino e disse: "Se você pudesse desenhar o que sente agora, o que desenharia?" O menino pegou o lápis e desenhou uma nuvem de chuva, mas com 2 pessoas embaixo de um guarda-chuva. Uma pequena, outra grande. Lúcia olhou, o coração acelerado. "O que você tá pensando, Mateus?" perguntou Dona Ângela. "Eu tô pensando que agora ninguém me empurra mais, né, mãe?" Lúcia se emocionou. Se inclinou e o abraçou, sussurrando: "Não, meu amor. Ninguém mais vai te empurrar. Porque você tá atrás de mim." "Sim. E sempre vou estar." Naquela tarde, enquanto passeavam pelo parque, Mateus perguntou: "Mãe ainda tá triste?" "Tô. Um pouco." "Por causa do tio Lucas?" Lúcia ficou em silêncio por um instante, depois respondeu: "Por eu ter deixado de acreditar em mim. Mas não fico mais triste por causa dele." "Por quê?" "Porque ele se foi. E a gente ficou." Mateus assentiu, como quem compreende com a sabedoria simples de uma criança. "Então a gente pode tomar sorvete?" Lúcia sorriu radiante. 2 sabores? 3. Que guloso! Se eu sorrir, tá valendo. Os 2 riram juntos. Naquela primavera finalmente as flores desabrocharam. Um ano passou mais rápido do que Lúcia imaginava. São Paulo estava em primavera novamente. As flores de laranjeira tomavam as ruas, espalhando perfume suave pelo vento.
No pequeno apartamento do segundo andar, Lúcia colava balões verdes e amarelos na janela, enquanto Mateus, em pé sobre uma cadeira, recortava papéis para fazer bandeirinhas. Neste aniversário eu não quero bolo grande, disse Mateus, com uma tesoura na mão e a boca cheia de jujuba. Por quê? Porque da outra vez você ficou 3 dias comendo o que sobrou, respondeu ele, rindo com os olhos brilhando. Lúcia caiu na risada, agachando-se para amarrar o cadarço da mochila dele. Então, dessa vez, a gente compra um bolo pequeno, mais sorvete em dobro? Com morango. Tá bom, com morango. Mas nada de pegar tudo e deixar a mamãe sem. Mateus fez que sim com entusiasmo, depois correu pro quarto gritando. Eu também preparei um presente para você. Lúcia ficou parada na sala, olhando em volta a casa decorada com as cores da infância, um papel colorido, bandeirinhas, desenhos colados nas paredes. Não havia mais escuridão. Nem silêncio frio. Só o calor. A festinha foi no parque perto de casa. Letícia chegou cedo, trazendo um presente e uma sacola de churros cheirosos. Esse parque continua igual, né? Ela disse. Lembra quando a gente deitava aqui para ler livro? E foi expulsa pelo guarda porque levou churrasqueira, Lúcia riu, pegando a sacola. Lembro sim. Mateus corria por ali com um chapéu de papel que Carmen havia feito à mão. Outras crianças também estavam presentes, colegas da aula de desenho, da escola, e até filhos de vizinhas. Risadas ecoavam pelo gramado. Lucas não apareceu. Claro que não. Depois de uma investigação de 3 meses, ele foi proibido permanentemente de ter qualquer contato com Mateus, por ordem judicial. Não foi preso, mas recebeu a penalização exata para o que havia feito. Você tá bem em não ver mais ele? Letícia perguntou, enquanto as duas observavam as crianças. Lúcia assentiu sem hesitar. Eu não penso mais nele. Pelo menos, não com dor. Mateus mudou bastante. Tá mais leve. Confiante. Virou criança de novo. E você também. Lúcia ficou em silêncio. Observava Mateus puxando uma menina para longe da cerca de flores, rindo como se nunca tivesse conhecido o medo. Ela assentiu. Sim. Eu também voltei a ser mãe. No fim da festa, Mateus correu até Lúcia e a abraçou, segurando nas mãos um cartão feito à mão com papelão e bordas coladas com papel colorido. Eu desenhei para você, disse ele, oferecendo como se fosse um tesouro. Lúcia pegou. Na frente, havia o desenho de 2 pessoas, uma grande, uma pequena debaixo de um guarda-chuva, com uma chuva forte caindo ao redor. A chuva era pintada com um azul escuro, linhas longas e pesadas. Mas as 2 pessoas estavam bem próximas uma da outra, e o guarda-chuva inclinado as cobria completamente. No chão, havia uma poça, mas ninguém estava molhado. Ela abriu o cartão. Dentro, uma frase em letras tortas, escritas com esforço. Eu sou o passado da mamãe, e o motivo de ela ser forte hoje. Lúcia ficou imóvel. Olhou para Mateus. O menino a observava, o rosto em expectativa. Sem medo. Sem hesitação. Fui eu que escrevi, disse Mateus. A professora Rosa só ensinou como montar as letras. Mas fui eu que pensei. Lúcia se ajoelhou e o abraçou com força. Obrigada, meu amor, sussurrou. Por ter ficado comigo. Você não me deixou. Não. E nunca vou deixar. O menino apertou ainda mais os braços ao redor do pescoço dela. O rosto encostado no ombro da mãe, como se nunca tivesse havido distância alguma entre os dois. Letícia, de longe, sentia os olhos arderem. Carmen também observava os dois, e acenou com a cabeça em silêncio. Naquela noite, o pequeno apartamento voltou a ficar silencioso. Os balões murchavam devagar, e pedacinhos de papel colorido cobriam o chão. Lúcia limpava a mesa enquanto Mateus tomava banho. Quando ele saiu, com o cabelo molhado grudado na testa, Lúcia perguntou. Foi um dia feliz? Mateus assentiu, o rosto ainda quente por causa da água morna. O que você mais gostou?
O cartão. Qual cartão? O que eu escrevi? Por que você leu por muito tempo? E seu rosto também ficou molhado. Lúcia sorriu. Não era chuva, não. Eu sei. Sabe o quê? Que eram lágrimas de felicidade. Ela se levantou, o levou até a cama, penteou seu cabelo, o cobriu com o lençol. Amanhã não tem aula, disse ela. A gente pode dormir até mais tarde? Não. Amanhã quero desenhar mais. Por que tanta pressa? Porque quero desenhar mais guarda-chuvas. Para proteger mais gente. Lúcia parou por um instante. Mais gente? Mateus assentiu. Tem muitos amigos que também têm medo, como eu tinha. Se eu desenhar muitos guarda-chuvas, então todo mundo vai ter um lugar seco para ficar quando chover. Ela não disse nada. Apenas o abraçou forte, apertado. Naquela noite, depois que Mateus adormeceu, Lúcia sentou-se à mesa de estudo do quarto do filho. A luz amarela do abajur iluminava suavemente o cartão, ainda aberto. Ela pegou o celular, fotografou o desenho e enviou para Teresa, a pessoa que caminhou com ela por dentro da tempestade. Hoje ele fez 7 anos. Obrigada por me dar a chance de continuar com meu filho. Teresa respondeu poucos minutos depois. Não. Foi você que conseguiu isso. Eu só te lembrei que você tinha esse direito. Lúcia leu a mensagem, os olhos marejados. Pegou o papel e escreveu no diário. Para cada tempestade existe um guarda-chuva esperando. O mais importante é não ficar parado na chuva achando que merece se molhar. Na manhã seguinte, quando o sol entrou pela janela da cozinha, Lúcia preparou 2 canecas de cacau quente. Mateus entrou, o cabelo todo despenteado por ter dormido, se virando muito, bocejando alto. Mamãe, tô sentindo o cheiro de bolo. Tô. E tem morango também. Morango é o amor, murmurou ele, com voz de sono. Lúcia entregou a caneca para o filho e sentou-se de frente. Você fez um pedido quando assoprou as velas? Mateus pensou um pouco. Pedi para ter muito papel em branco. Para desenhar. Não. Para começar de novo sempre que sentir que algo ficou velho. Lúcia riu. Mamãe já comprou um monte de papel. Mas seu pedido ainda assim é muito bonito. O menino tomou um gole de cacau. Os olhos refletiam a luz suave da manhã. À tarde, enquanto os dois caminhavam à beira-mar, onde o vento soprava forte do sul, Mateus segurava a mão de Lúcia com firmeza. Mãe? O que foi, filho? No ano que vem, a gente pode fazer a festa de aniversário na areia? Claro. Pode ter um bolo maior. Mas você disse que queria pequeno. Agora eu quero grande. Lúcia apertou levemente a mão do filho. Cresça o quanto quiser. Mas ainda vai ser meu menino, tá? E você é o meu guarda-chuva. Pra sempre. O vento ficou mais forte. As ondas batiam ritmadas. O céu não estava completamente azul, ainda havia algumas nuvens, mas para Lúcia, era o suficiente. Ela havia atravessado um longo caminho nas sombras e ainda tinha o filho ao seu lado. Esse era o maior presente. E o único de que precisava. A história é um lembrete profundo de que o amor verdadeiro nunca exige sacrifício feito em silêncio ou por medo. Uma mãe corajosa não protege seu filho só com instinto, mas também com ações firmes diante da injustiça. A lição aqui é: confie em sua intuição. Nunca se cale diante da violência psicológica, venha de quem vier. A felicidade não está em manter um lar errado, mas em ter coragem de sair dele e recomeçar com aquilo que é honesto e gentil. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.